Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos e principalmente aos que estão aqui ao vivo. Desde já eu agradeço a presença e vamos dar continuidade às nossas atividades práticas. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre o Dalcroze e a importância dele, não só dele, né, mas desses educadores para a adaptação das atividades nos dias de hoje. E como o nosso ciclo 2 também está em andamento, e às vezes as pessoas têm alguma dúvida, né, quer mais ideias, mais sugestões? Hoje nós vamos fazer atividades práticas utilizando materiais do cotidiano, ou seja, materiais que vocês têm aí na sua casa com fácil acesso, tá bom? Primeira parte, nós vamos fazer uma história adaptada. O que é isso? No caso da história, além dos fantoches, você pode utilizar fantoche de dedo, você pode utilizar folha de sulfite, imagem, você tem vários recursos. E hoje eu vou usar guardanapo. Uma coisa bem simples, de papel mesmo, porque nem sempre a gente tem lenços, né, de tecido, que seria o ideal, mas às vezes o aluno não tem. Então, eu vou mostrar como fazer isso no guardanapo. É uma atividade que pode ser adaptada tanto para online como para presencial, tá bom? Essa história que eu vou contar, na verdade, eu adaptei, tá, da história original que se chama A Casa Assombrada de Kazuno Koara. E eu fiz como Lili e os Fantasmas, tá bem? Era uma vez uma garota muito esperta chamada Lili. E a Lili morava numa casa bem legal. Mas um dia, a Lili quis morar lá no alto da colina. Ela queria a casa mais alta da cidade. E foi então que ela teve uma grande ideia. Foi lá, comprou a casa mais linda, alta. Na verdade, uma casa velha, mas para ela era a casa mais bonita da cidade, por conta da altura. Ela queria uma casa lá no topo. E então, a primeira coisa que ela fez foi tentar limpar essa casa, limpar essa residência. E ela pegou sua vassoura, deu uma geral e de repente ela escutou um som que parecia vir lá da janela. Aí ela correu para a janela e não viu nada. Mas então, ela foi lá para o outro lado da casa e escutou Aí ela percebeu, ué, parece barulho de fantasma. Quando ela abriu a porta, ela viu um vulto passando muito rápido. E de repente, outro pela janela. E foi aí que ela percebeu que nessa casa tinham muitos fantasminhas. Mas a Lili era esperta e ela não tinha medo de fantasma. Muito pelo contrário, ela pensou bem o que ela faria para que ficasse tudo bem em harmonia, porque ela não queria abrir mão dessa casa da colina. Pensou, falou, já sei. Seus fantasminhas, eu me chamo Lili e agora sou moradora dessa casa. Então, vamos viver em harmonia. Vamos combinar. Vai ter a hora da música de dormir, vai ter uma música que vai ser o momento de brincar e o momento que vocês vão me ajudar a limpar a casa, afinal de contas, já que eu não estou sozinha, vocês vão me ajudar. E assim ela fez um combinado. Primeira semana tudo bem, na segunda semana, de repente, os fantasmas ficaram preguiçosos e pararam de ajudar a Lili. E faziam a maior bagunça. E derrubavam coisas no chão, e pegavam os instrumentos e iam tocando. E a Lili foi ficando muito chateada. Sabe o que ela fez? Juntou um por um, e foi juntando, e jogou eles na máquina de lavar. Ela bateu bastante os fantasmas e depois de um tempinho, colocou eles num varal. E ela fez um varal de fantasmas. Tinha fantasma alegre, fantasma emburrado, fantasminha triste. E aí ela fez um varal. E também teve a ideia de pegar um fantasma, fazer uma bela cortina, o outro uma toalha de mesa e até mesmo um cobertor. E assim, ela deixou eles de castigo até eles se comportarem. E depois, eles continuaram amigos, porque afinal de contas, eles não gostavam de ficar no varal, mas sim de brincar, de tocar e de fazer amizade. E a Lili tinha fantasma de todo tipo, vocês perceberam, né? O fantasma com voz grave,
Um fantasma com voz aguda. Uns cantava com som longo e outros com som curto. E aí, ela aprendeu muitas coisas legais e muitas coisas de música com esses fantasminhas. E agora, cada um vai pegar o seu guardanapo ou o seu lenço e eu vou colocar uma música e a gente vai fazer algumas expressões de fantasminhas, ok? Bem suaves ou bem agitados, dependendo da nossa música. Mas antes disso, eu vou colocar o som longo e curto. Como vai ser o nosso combinado? Para ficar bem fácil. Não tem problema se você amassar aí o seu guardanapo. No som longo, você vai fazer isso representando o som longo, tá? E no som curto, que na música a gente chama muitas vezes de staccato, você vai fazer isso, como se estivesse jogando o som. Pode ser feito no de papel e pode ser feito no de tecido. Eu vou fazer esse aqui mesmo, que foi o mesmo dos fantasminhas. Vamos lá? Então, de acordo com o áudio, para você que está sem nada, finge que tem um guardanapo aí na sua mão e vamos lá. Ficou mais agudo. E assim sucessivamente. Então, vocês podem utilizar qualquer ideia, né, para longo e curto. E no caso aqui eu estou utilizando o guardanapo só para fazer jus à história, tá? Só para fazer uma certa ligação. Então, ele pode ser um material muito interessante. Esse eu já amassei todo, né? Vou pegar o outro aqui. E agora nós vamos fazer o da expressão dos fantasmas. A gente viu que tinha um triste, um alegre, um carrancudo, um esperto, um obediente, um desobediente, todos os tipos. Então, nós vamos trabalhar agora de acordo com a música, tá? Não precisa fazer igual a mim. Vocês vão sentir a música e vai colocar o guardanapo de acordo com os movimentos. Se são ascendentes, descendentes, se são leves, cada um vai fazer da forma que quiser. Combinado? Então, deixe ele parecer um tecido mesmo. Cada um do seu jeito. Então, como a gente já comentou anteriormente, né, para o Dalcroze, qualquer tipo de tecido, no nosso caso aqui a gente está usando um papel, né, que está dando efeito de tecido, ele pode ser um aliado para você trabalhar com música, né? O ideal é que a gente faça de pé, de repente joga, né? Tem a possibilidade de abrir, mas né, na possibilidade também do online, e às vezes do aluno não ter esse tipo de lenço, né? A gente pode sim usar o próprio guardanapo aí, né,
como ferramenta. Ok? Eu ainda pediria, né, para as crianças, no caso aí, para encerrar essa parte, eu pediria que eles desenhassem cada um o rosto do seu fantasma. Fiz isso online, eles adoraram. Depois cada um mostrou o seu fantasminha na tela, né, aquele seu desenho na tela para os colegas verem. E a gente tirou um print também. No ao vivo, mais legal ainda, né, que eles podem espalhar com massinhas, tintas, canetinhas, lápis de cor, que vocês tiverem aí à sua disposição, tá? Agora, eu vou aproveitar essa ideia aí também e nós vamos fazer uma música, na verdade, um estilo do Dalcroze, tá? Então, eu vou falar a letra, é muito fácil. Era uma vez um barco pequenino, vocês vão repetir 3 vezes. Era uma vez um barco pequenino, era uma vez um barco pequenino, que não sabia navegar. Era uma vez um barco pequenino, era uma vez um barco pequenino, era uma vez um barco pequenino, que não sabia caminhar, ou velejar, ou navegar. Vocês vão falar o que vocês quiserem. O importante é que a primeira frase seja repetida 3 vezes, tá? Aí a gente vai cantar ela pensando um pouco mais rápido. Era uma vez um barco pequenino, era uma vez um barco pequenino, era uma vez um barco pequenino, que não sabia navegar. Vocês podem fazer várias formas, né? A gente pode cantar ela rápido, grave, agudo, expressiva. Era uma vez um barco pequenino, era uma vez um barco pequenino. Então, no caso do Dalcroze, a gente fala que o som, o movimento, a frase, tudo é aleatório, tudo é construído. Então, se a Meiremar puder, eu gostaria que ela fizesse ao seu modo, era uma vez um barco pequenino. Você vai repetir 3 vezes essa frase e no final, que não sabia navegar ou velejar. Cantando? Isso, do seu modo de ver o barco. Ai, meu Deus, vamos pensar. Como eu te ouvi, a gente fica com o que você ouviu interiorizado, né? Fica mais complicado. Vou tentar. Era uma vez um barco pequenino, era uma vez um barco pequenino, era uma vez um barco pequenino que não sabia navegar. Muito bom, ótimo. Então ela deu a cara dela. Se eu fosse pedir para outra pessoa fazer, a outra pessoa ia tentar fazer completamente diferente. Então a gente já está caminhando para esse processo. É lógico que é uma forma muito simples, né, gente? É uma frase, mas é assim que a gente começa com as crianças. E aí você pode trabalhar essa questão da improvisação. E aí perguntar, mas esse barco da Meiremar, ele ficou mais no agudo, no grave, ou ele oscilou e velejou? Aí a gente pode instigar outras perguntas. O barco da Meiremar pareceu caminhar mais rápido ou mais devagar do que o barco que a Ana Júlia caminhou? Entendeu? A gente já começa a fazer comparações, pode fazer classificações do mais grave para o mais agudo, do mais rápido para o mais devagar. Ou seja, você já está trabalhando vários parâmetros sonoros, porém, né, de uma forma bem simples mesmo, com 2 frasezinhas, sendo que a primeira se repete 3 vezes. É justamente para a pessoa ter esse tempo mental de pensar o que ela vai fazer na voz ou no instrumento, se a gente estivesse improvisando isso no instrumento. Outra coisa que a gente pode trabalhar a pulsação base. Era uma vez um barco pequenino, era uma vez um barco pequenino, era uma vez um barco pequenino. Ou você pode trabalhar também a pulsação unitária. Era uma vez um barco pequenino, era uma vez um barco pequenino. O que mais que eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar a divisão rítmica. Era uma vez um barco pequenino, era uma vez
mais um barco pequenino. Era uma vez um barco pequenino que não sabia velejar. Entenderam? Então, você pode trabalhar desde o pulso, que a gente chama de exploração de pulso base, o pulso unitário, pode trabalhar ainda a divisão rítmica. E além do improviso. Tudo com praticamente uma frase. Entenderam? Então, como que fica o ritmo da Miriam Mar cantando? É lógico que você teria que cantar mais vezes para a gente decorar seu jeito, né? Ou da fulana cantando. Era uma vez um barco pequenino. Vamos supor que ela cantou assim. Então, o ritmo é outro. A frase é a mesma, mas o pulso é outro, o ritmo é outro. Então, é isso que o Dalcroze fala, para que a gente possa explorar, porém de forma simples, o pulso, o ritmo, os elementos e o corpo. Eu jamais poderia cantar para Dalcroze aqui do jeito que eu estou sentada e do jeito que vocês estão. A gente teria que ficar de pé, sentir o pulso. Ah, o pulso que eu cantei é binário, é quaternário, o que é? Era uma vez um barco pequenino, era uma vez um barco pequenino. Eu não poderia cantar parado, eu não poderia cantar sentada. O meu corpo teria que responder ao propósito do pulso, da marcação rítmica ou do pulso base da música. Isso é Dalcroze. E de preferência descalço. Ter um tablado, né, se possível, um piso de madeira, alguma coisa que não seja muito fria, e você poder caminhar, você poder sentir o pulso, você poder sentir o seu corpo. E isso é Dalcroze. Isso é pegar uma frase, que seja uma frase das músicas dos dias de hoje, e você transformar isso no improviso, no pulso e no ritmo. Ok? Não sei se ficou claro. E uma atividade também que eu acho bem interessante, aproveitando aí, né, a questão do lenço, né, é uma atividade que se chama desenhando sons. Então, o que acontece com isso? Você vendo os seus olhos, pega aí a sua folha, o seu lápis, a sua caneta, seja o que for, tá? E aí você vai pegar e vai fazer um desenho dessa melodia que vai ser construída, ou desse desenho. Então, por isso que a gente chama de desenhando sons. Você vai ouvir, né? Se você não tiver a opção de vendar os olhos, que você possa fechar os olhos. E eu vou colocar a mesma música que a gente trabalhou os lenços, na expressividade, e a gente faria um desenho, tá? Quem puder fechar os olhos, por favor, tá? E aí seria isso. Vendou. Pegou aí a sua caneta, seu canetinho, que você tiver em mãos. Você faria a sua imagem sonora. Alguém desenhou de verdade? Ninguém, só fez o gestual. Não, que eu ia pedir para vocês mostrar na tela se tivesse feito, mas acho que deu para entender, né, gente? Então, a proposta aqui... Ah, ela fez mesmo, olha lá, ó, que legal. Chega um pouquinho mais na tela, para a gente poder ver os riscos melhores. Aí, beleza, Mary Maia, desenhou mesmo. Obrigada. Essa atividade ela pode ser desenvolvida a partir de 4, 5 anos, tranquilamente. É claro que aí a música também não seria essa. O bom da música instrumental é que eles vão concentrar mais. Quando tem letra, eles acabam puxando o desenho para a letra, que não é o objetivo. Então, uma música instrumental seria mais indicada. Poderia também ser utilizado, ao invés dessa que eu utilizei, a gente poderia fazer o Carnaval dos Animais, pedir para que eles desenhassem qual animal eles acham que está sendo representado aquele pequeno trecho, para ver se eles conseguem aproximar, né, dos pássaros ou do elefante, do que tiver que ser.
elefante, galinhas e galos. Então, esse tipo de atividade é muito interessante também. Você consegue ver a percepção sonora e auditiva dos alunos, tá? E para finalizar, eu vou fazer uma dança das cadeiras, só que diferente. Ao invés de ser uma dança das cadeiras onde todo mundo puxa a cadeira do colega, é uma dança das cadeiras onde a gente, na verdade, vai fazer um ritmo. Ela tem um reloginho, uma espécie de pulso constante, que vocês vão perceber. E nesse pulso é onde a gente vai fazer um improviso. É como se fosse um processo imitativo. Então, por exemplo, eu faço... Aí todo mundo repetiria. Aí depois a Merimar faz alguma coisa no reloginho, todo mundo repete. Então, eu vou colocar o áudio para vocês entenderem. Eu chamo de dança das cadeiras. Enquanto isso, eles podem levantar, se mexer, né? E depois, na hora do reloginho, senta na cadeira correndo, tá? Então, suponhamos que eu estou na sala, né? Todo mundo caminhando. Sentou. Levantou. Agora a Merimar vai fazer o próximo relógio para mim. O que ela fizer, eu vou imitar. Entenderam? É claro que no caso do Meet aí da delay, né, gente? Mas no ao vivo isso não existe. Então, esse eu chamo de dança das cadeiras. Depois eu vou passar o link do áudio que eu utilizei para vocês, caso vocês interessarem. Eles adoram. E é esse efeito imitativo mesmo, rítmico. Pode usar estalos, palma, no sentido, né? Palma cheia, palma de dedo, bater nas coxas. Pode usar gestos, alguns usam às vezes gestos. Então, é um processo imitativo. E eu sempre coloco falando que tem que ser no pulso do relógio. Eu não posso fazer qualquer coisa. Ele tem um reloginho ali, como se fosse um compasso quaternário. E eles têm que fazer ou dentro da pulsação real, ou dentro da pulsação base. Tem uns que faz, outros fazem. Outros fazem. Mas não saímos do pulso inicial, entenderam? É importante salientar que tudo que a gente for fazer tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo musical. Eu não posso simplesmente jogar uma atividade só para ser uma brincadeira, não, tá? Então, a história adaptada, nós trabalhamos som curto e longo, e também grave e agudo. Esse registro de sons longos e curtos nós fizemos utilizando o próprio guardanapo, que também poderia ser um próprio lenço. Outra atividade que também fica legal usando lenço. Atividade de subida, descida de som, som constante, por exemplo. Entenderam? Vocês podem utilizar isso aqui como gráfico. Se eu estou fazendo nesse sentido, eu estou com o som subindo. Se o meu gestual, é o gestual que manda, está fazendo isso, eu estou deslizando, eu estou descendo. Se eu estou descendo e fazendo isso, o que eu estou fazendo? Estou dando pequenas paradas, né? Como se fosse staccato, estou cortando o som. Então, o gestual que a gente faz com eles é o que manda, tanto na questão sonora, como até mesmo na aula de canto, como no exercício de aquecimento vocal, ou para o próprio instrumento, tá? Então, o lenço também de tecido é excelente, assim como a mola também facilita muito a explicação de sons ascendentes e descendentes. Atividade de expressão corporal, a gente utilizou o próprio lenço, né, que no nosso caso a gente fez o de papel, mas poderia ser esse, para fazer a representação sonora da música, aquela instrumental que nós colocamos, ok? E a gente fez também desenhando sentimentos, que é desenhando sons, que seria ouvir um trecho musical e fazer o desenho específico. E com atenção e prontidão agora, nós fizemos a dança das cadeiras, ok? Depois a sugestão de áudio está aqui para vocês, caso vocês se interessem, né? Todas as músicas utilizadas foram instrumentais.
Bom, pessoal, para quem estava na dúvida aí do ciclo 2, espero que tenha, né, dado um pouquinho mais aí de ideias, além do nosso guia de estudo. Muito obrigada pela presença e até a próxima. Professora. Sim? Aí na atividade 2, eu preciso fazer ela sozinha, eu posso usar um grupinho